Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Hoje, muito boa noite. Este é o especial de informação que hoje compilamos de uma forma genérica, mas sempre que não queremos, Lúcia, é um prazer estar contigo outra vez. Igualmente, sempre que não prazer é queremos meu. dar a mais notícias, há sempre uma má notícia Há sempre. que nos entra porta dentro, não é? Vamos tentar. E nós não ficamos nada satisfeitos com isso, porque quando são crianças e são vítimas de situações de violência, nós ficamos de facto muito complicados. Mas temos isso para lhe contar daqui a pouco. Portanto, esteja connosco, é um prazer estar consigo, não só nas plataformas como naturalmente nos vê, de vídeo espalhadas pela América inteira, mas também através do Facebook. Eu queria começar para já, outra notícia triste, não são só as crianças, isso já vai ver mais tarde, mas com o caso da motar do Pisque, Ana Paula Ferreira, que faleceu vítima de um trágico acidente de viação. O corpo desta senhora, Ana Paula Pereira, já está em Elizabeth, onde vai amanhã decorrer o funeral. O corpo foi acompanhado por vários motares que se deslocaram a Pensilvânia e em cortejo acompanharam o corpo da malograda motares no seu regresso a New Jersey. Luís, são sensivelmente 13h30 da tarde e neste momento o corpo de Ana Paula Pereira está a chegar à casa funerária acompanhado por vários motards, não só do Pisque, mas também de outros grupos que se associaram a este momento simbólico. Já se encontram aqui vários familiares da Ana Paula, são algumas dezenas de motards, vários deles bastante conhecidos do Pisque Motards, que se associaram a este momento simbólico que foi o acompanhamento do corpo de Ana Paula Pereira desde Pensilvânia até aqui à casa funerária August Smith Memorial Funeral Home em Elizabeth, onde irão decorrer os serviços fúnebres da Ana Paula Pereira. Neste momento, alguns carros de polícia também. É um momento difícil para vocês. É sim. A Ana, para além de ser nossa irmã de estrada, era uma pessoa muito, muito querida por todos nós. Todos conheciam a Ana, só passados 5 minutos adoravam a Ana. Ela era cheia de vida e isto é um pequeno tributo à pessoa que a Ana era. It's a very, very sad moment. It will be for a long time. Ana Paula Pereira, she's been one of our number one, members besides family. We're going to miss her dearly. Yes, it is. Anna had a passion for life, passion for her family. Passion for riding, passion for our brothers and sisters, that you see the love and respect and support that they show her. She was just an amazing woman. If there was one word to describe Anna, it was passionate. She had passion for life. E assim, Luís, termina assim a última jornada da Ana Paula Pereira, acompanhada pela sua família Motard, que acompanharam o corpo desde Pensilvânia até aqui, a Elizabeth, a uma cidade que a Ana Paula também abraçou como sua. É um momento de muita emoção, são momentos difíceis para os amigos, para a família. Agora, a vida, essa tem que continuar. O Ricky disse que é um momento difícil para a família e para toda a gente, e de facto é, porque quando é nossa gente, ou a gente que é nossa, Dói. ficamos sempre a doer um bocadinho mais. Dói bastante. Mas o convite que nós fazemos a quem anda de moto, sobretudo, embora muitas vezes quem tem um acidente não quer dizer que seja o culpado desse mesmo acidente.
Mas a precaução é fundamental. A precaução, a atenção, o cumprimento de regras é um conjunto que faz parte. Mas muitas vezes são os automobilistas que não cumprem essas regras, porque não percebem bem o sentido do que é um motar, que tem o mesmo direito que tem um automóvel de circular e de respeitar as regras de trânsito, não é? Eu quando vejo, sinceramente, ninguém usa o sinal de mudança de direção, nem para a direita nem para a esquerda. Quem vem atrás, se é um motar ou se é um motociclista, tem Fica dificuldades. na dúvida. Exatamente. E depois, coisas pela janela, não sabem quem vem atrás. Portanto, é preciso haver, Falta de facto, de um civismo. respeito muito grande, não só dos automobilistas, mas também dos motociclistas. Sobretudo dos motociclistas, porque o para-choques de quem conduz uma moto é mesmo o condutor da moto. E isso é, de facto, uma situação muito complicada. Isso é pura verdade. Vamos continuar então. Está a decorrer no Sport Clube Português uma reunião comunitária com a presença de membros do Departamento de Polícia. O aumento do crime no bairro é o tema central. Luís, neste momento está a decorrer uma reunião comunitária aqui no Sport Clube Português e, lamentavelmente, uma vez mais, com muito pouca aderência de residentes. Contam-se pelos dedos os residentes que estão aqui. Temos aqui o Capitão Carvalho, da 3ª Esquadra, temos também o diretor do Public Works, mas a realidade é que residentes há 2 ou 3 e assim podemos mesmo dizer que a comunidade fala, critica a falta de serviços, os problemas com o crime, mas na hora de levantar a sua voz, na hora de fazer ouvir a sua discórdia perante a atual situação, lembro que o crime aqui no Bairro Leste subiu cerca de 61% em relação ao mesmo período do ano passado. A verdade é que na hora de fazer ouvir a sua voz, a falta de residentes é gritante e assim continuamos com o mesmo problema. Porquê? Porque o crime aumenta, mas os residentes, na hora H, na hora em que têm que mostrar o seu desencanto pela política que está a ser seguida, não aparecem. E quando não aparecem, é por isso que somos um bairro que continuamos sem fazer valer a nossa voz. A emissão continua contigo do estúdio, Ricky Dorés no Sport Clube Português, com o Amadeu Maia. E o Ricky tem toda a razão, porque é um tema que temos abordado sempre que achamos conveniente a participação das pessoas nas situações cívicas que nos dizem diretamente respeito, para que, ao impor a nossa voz, possamos ter o retorno daquilo que pretendemos das autoridades municipais, ou federais, ou estatais. Tal não acontece, como hoje. Eu vou falar dos enfermeiros e pessoal técnico do Hospital de St. Michael's, aqui em Newark, que estão em greve por melhores salários e condições de trabalho. Lutam ainda pela admissão de mais 70 profissionais que indicam fazer falta nos serviços de emergência, também de radiologia e de outras áreas daquele estabelecimento hospitalar. O St. Michael's Medical Center, aqui em Newark, entrou em greve por desrespeito ao flagrante da administração do hospital pela segurança de funcionários e pacientes. As negociações para um novo contrato de 3 anos começaram em 28 de março e o contrato expirou em 4 de maio. O aviso de greve de 10 dias foi emitido para a administração no dia 11 de maio. Autoridades sindicais listaram os seguintes itens como suas principais queixas: recusa do hospital em rever o contrato, escassez de pessoal continua, incluindo mais de 50 vagas em aberto, em áreas críticas como a emergência, a terapia respiratória e radiologia. O sindicato, que representa 350 enfermeiros e técnicos do St. Michael's, um hospital de 358 camas para a comunidade local de Newark. Estou muito revoltada com esta greve. Meu marido está aqui há um mês. Até sábado esteve num hotel de 5 estrelas. De ontem para hoje está no matadouro, numa pocilga. Estamos
Más enfermeras necesitan beneficios, mejor beneficios. A direção do hospital diz que planeja negociar com os trabalhadores, mas não definiu uma data para a próxima rodada de negociações. Nesse momento, nós estamos aqui em frente ao St. Michael e a gente percebe que as enfermeiras que entraram em greve recebem o apoio das pessoas que vão passando nesse momento. Eles pedem para que as pessoas buzinem, para que as pessoas realmente deem um suporte nesse momento. E isso está acontecendo, porque as pessoas vão passando aqui em frente, as pessoas buzinam e as pessoas realmente estão apoiando os profissionais de saúde que nesse momento lutam por melhorias. Amadeu Maia, do St. Michael's Medical Center, para o Jornal Especial Informação. E hoje num dia muito ativo, Lúcia, o Amadeu já esteve no Hospital de St. Michael's, que é um hospital que, como toda a gente sabe, apoia muito as comunidades daqui da área e há muitos portugueses que são pacientes do St. Michael's. Agora, a greve, as pessoas têm que entender que muitas vezes é justa, mas naturalmente pelo esforço que ela acarreta, porque são reivindicações que estão a ser feitas, também objetivamente prejudicam as pessoas que estão não só como doentes naquele hospital, mas também os seus familiares. Mas a situação agora é só preciso perguntar se esta greve do grupo Prime Healthcare se vai alargar a outros hospitais do mesmo grupo no sul de New Jersey. Mas para já, pelas buzinadelas, eu percebi que as pessoas estavam a apoiar. Estavam, sim, senhor. Aliás, é assim que as pessoas que passam também apoiam a reivindicação daqueles que trabalham neste hospital e no caso das greves em geral também acontece. O Ricky Durães está a caminho do Sport Clube Português, vamos ter uma intervenção mais à tarde neste jornal. Aliás, eu disse Sport Clube Português e peço imensa desculpa, queria falar no restaurante Portucale, aqui em Newark, onde vai decorrer um jantar de despedida ao Cônsul de Portugal também, uma reunião. Já à noite, sim, senhor. E nós vamos lá estar em direto daqui a pouco com o Rico Durães, que hoje andou de um lado para o outro, mas que para dar exatamente mais força a este jornal. A Lúcia, hoje também decorreu em Newark uma cerimónia muito importante, da qual fez parte pelo menos um polícia português. Sim, decorreu hoje a cerimónia de graduação de mais 81 polícias, entre eles alguns luso-americanos aqui na cidade de Newark. O crime aumentou cerca de 14%, se bem que em algumas áreas essa subida é mais acentuada devido à falta de efetivos. Estivemos à conversa com uma das famílias dos novos polícias. Aqui em Newark vive-se um grande dia com a cerimónia de graduação de 81 recrutas. É um grande dia para o Newark Police Department, para toda a cidade de Newark. No momento em que os níveis de crime sobem em todo o país, não só na cidade de Newark, cerimónias como esta são bastante importantes para manter viva a chama daqueles residentes que, preocupados, acompanham o dia-a-dia de uma grande cidade como a cidade de Newark. Para os luso-americanos e para os portugueses é também um dia muito importante. Porquê? Porque entre esses 81 novos polícias há alguns portugueses. A família Ferreira é conhecida por todos e hoje nós tivemos também o prazer de estar aqui na Catedral de Newark ao lado de um novo polícia que, por motivos óbvios, não pode falar, já que há regras que têm que ser cumpridas, mas que está acompanhado pelos seus pais e também pelo seu irmão, uma cara bem conhecida, o John, o presidente da Associação de Bombeiros Portugueses aqui em Newark. Eu vou começar pelo John. John, é para ti também um motivo de orgulho estás ao lado do teu irmão hoje, num dia tão importante para ele? Sim, quando ele recebeu a carta que ia ser de polícia, a primeira disse só para que não vais para o bombeiro, mas isso é uma outra conversa. Mas é muito orgulho do meu irmão ser a polícia e na mesma cidade que eu trabalho, eu sei que temos uma polícia que vamos ter, que vai ter respeito ao público, que vai ajudar a nossa comunidade e, mais importante, ao fim do dia vem para casa. Isso é a nossa... E esse é mesmo o objetivo, portanto, é ao fim do dia trabalhar, cumprir com as obrigações e vir para casa. Pedro, depois do John, agora é o Steven, é mais um orgulho na família. Sim, é mais um orgulho, qualquer pai tem, não,
desejo o melhor para os filhos e eles decidiram a carreira deles. É um orgulho para mim ter um filho polícia na cidade onde nós vivemos e um filho bombeiro. Não é fácil, não, os pais, pessoalmente, no dia que corremos toda a criminalidade e a vida de polícia de hoje em dia não é fácil, não só aqui no Norte, no país, no mundo inteiro. Eu só desejo-lhe boa sorte e que se cuide e que tenha muito cuidado, que venha são e salvo para casa do fim do dia. É o que nós pedimos. Ana Paula, uma mãe está sempre com o coração das mães. Sim, isso é verdade. Mas sinto-me muito orgulhosa dele de tirar o trabalho que ele quer, não é? O meu irmão ser bombeiro, ele quis ser polícia e sinto muito orgulho por eles os dois. Neste momento sinto-me a mãe mais feliz do mundo. E é assim, mesmo sabendo que a responsabilidade é enorme, que os perigos estão todos os dias aí, a determinação e a vontade de triunfar, de representar também uma comunidade que há muito marca o ritmo da vida de uma cidade como Newark. A verdade é que os luso-americanos continuam na linha da frente e o Steven Ferreira vai ser mais um exemplo a seguir por muitos outros que, com o orgulho que têm nos Estados Unidos, nunca esquecem afinal também o canto, o retângulo à beira-mar plantado que um dia os acolheu. Com imagens de Amadeu Maia, Ricky Durães, na Catedral de Newark. E da nossa parte, as nossas felicidades ao novo polícia, ao Steven e também ao John, e dado que 14% de aumento de crime justifica-se esta... Claro que se justifica. Aliás, todos nós no Ironbound, sobretudo no terceiro bairro, que é um bairro que tem muito pouca influência policial, sobretudo à noite e ao fim de semana, 85 polícias vêm de facto completar um quadro que nós precisávamos para as forças policiais em Newark. Portanto, mais vigilância, mais polícia e sobretudo mais segurança para todos nós, que muitas vezes nos queixamos de não a ter e com razão. Mas vamos ver quantos destes 85 polícias nos vão calhar aqui no bairro Leste também. Não vamos é? Ver. Pergunta Vamos ver. Nós ficamos no ar. Eu tenho muita admiração pelas forças policiais. Eu trabalhei 2 anos com polícias todos os dias, na RTP em Portugal, com informação sobre os vários acontecimentos do dia-a-dia, e senti na pele, de facto, o sofrimento, o empenho, a coragem que é preciso para ser polícia. Eles têm que ter bastante força, sim. Isso não há dúvida, tanto polícia como bombeiros, mas neste caso polícias. Portanto, parabéns a todos e sobretudo a este luso-americano que vai agora começar essa carreira nas forças policiais. Continuamos então a nossa atualidade, desta vez sobre o nosso governo americano, que está a proibir de encerrar a medida intitulada Title 42 e é obrigado a continuar com a polícia de deportação sumária aplicada no governo de Donald Trump. O governo Biden está impedido de encerrar a política Title 42, que, sob argumento da pandemia de coronavírus, deporta sumariamente imigrantes que se entregam na fronteira dos Estados Unidos com o México. A previsão do Departamento de Homeland Security era acabar com a medida. Um juiz federal da Louisiana bloqueou a administração Biden de revogar a medida. No início de abril, o US Centers for Disease and Prevention disse que a política já não é necessária, já que o número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos diminuiu e a cobertura vacinal está maior. Entretanto, o juiz Robert Summerways argumenta que o CDC não explicou com números a razão para encerrar a medida. O juiz já tinha feito essa recomendação no final de abril. A Casa Branca pronunciou-se sobre o assunto e disse que vai recorrer da decisão. A administração Biden discorda assim da ordem do juiz e o Departamento de Justiça está pronto para recorrer. Essa decisão deve ser tomada pela Autoridade de Saúde e não por um juiz. Por agora, até que o recurso seja julgado, a Title 42 segue em vigor, referiu a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. Em março de 2020, quando foi declarada a pandemia do coronavírus, o governo Trump criou a medida que autoriza agentes de impedirem a entrada de imigrantes, alegando questões de saúde pública. Biden decidiu manter a medida e, em 2 anos, mais de 1,8 milhões de pessoas foram deportadas sumariamente. Em abril deste ano, o Centers for Disease Control and Prevention informou que acabaria com a Title 42 no dia 23 de maio.
De acordo com uma pesquisa da sede da News Nation Decision Desk, o índice de aprovação do presidente Biden atingiu um novo mínimo esta semana. 57% dos eleitores registados disseram que desaprovam a forma como Biden está a lidar com a presidência, com 40% a dizer que desaprovam fortemente e 17% dizendo que desaprovam um pouco. Enquanto isso, quase 43% dos eleitores disseram que aprovam como Biden está a lidar com o seu trabalho. Cerca de 16% disseram que aprovam fortemente, enquanto cerca de 26% disseram que aprovam um pouco. No entanto, Biden não é o único líder político que enfrenta um nível baixo na opinião pública. Cerca de 48% dos eleitores disseram não ter muita confiança no Congresso, enquanto cerca de 20% disseram não ter confiança alguma na instituição. Apenas 22% disseram ter uma quantidade razoável de confiança no Congresso, enquanto outros 7% disseram ter muita confiança. O último índice de desaprovação de Biden marca um grande aumento em relação ao índice de desaprovação do mês passado, que ficou em 53%. A última sondagem significa problemas para os democratas antes das eleições intercalares de novembro. A mesma pesquisa mostrou os republicanos liderarem com 43% contra 41%. Os republicanos empregaram uma estratégia de atacar incansavelmente Biden e os democratas em questão, como a inflação e o crime. 64% dos americanos disseram que a inflação era o maior problema que os Estados Unidos enfrentam hoje. Cerca de 14% disseram o mesmo sobre o crime e a pandemia do coronavírus, respectivamente. Outros 6% disseram o mesmo sobre o desemprego. Lembram-se com certeza de um casal de norte-americanos que num resort das Bahamas morreu de causas misteriosas. Um outro conseguiu sobreviver também a uma situação idêntica, mas hoje foi revelada a causa da morte morte, como quem diz, de 2 turistas americanos e de um que sobreviveu num resort nas Bahamas. Segundo o relatório, as vítimas morreram de envenenamento, e agora sabe-se, por monóxido de carbono. Já é conhecida a causa da morte dos 3 turistas norte-americanos no resort turístico nas Bahamas. Segundo a autópsia, Michael Phillips, de 68 anos, Robbie Phillips, de 65 e Vincent Chiarella, de 64 anos, morreram de envenenamento por monóxido de carbono. Recorde-se que já tinha sido avançado que os 3 teriam sido vítimas de uma avaria no ar-condicionado que estaria a expelir ar tóxico. Estas 3 pessoas foram encontradas inconscientes no resort Sandals Emerald Bay, na ilha de Exuma, tendo o seu óbito sido declarado no local a 6 de maio. Também uma 4ª pessoa foi transportada para o hospital. 2 das vítimas tinham procurado ajuda médica por causa de enjoos e vômitos um dia antes de terem morrido. Desde o incidente que se levantaram várias especulações sobre o que poderia ter causado as mortes, incluindo uma investigação sobre os alimentos que foram servidos. Vários convidados também se queixaram que havia um forte odor a inseticidas no complexo. Possíveis fugas do ar-condicionado e do aquecedor de água na propriedade estão também a ser investigadas. Lúcia, não sei se lembras que esses casos já aconteceram no passado, já com alguma frequência, já. Não é? Acho que 2 o ano passado e há 3 anos mais 2 casos, mas nunca se descobriu a verdadeira razão destas mortes misteriosas. E o Sandals é conhecido a nível mundial, é um resort de luxo. Portanto, é uma situação que preocupou muitos americanos que geralmente procuram este tipo de férias, de resorts, para estarem mais descansados e mais à vontade. Causa preocupação, causa também um certo tipo de desencantamento com aquele resort e as pessoas têm tendência a não procurar aquele, não é? Aquele ou outros que muitas vezes possam causar situações como estas. Aliás, falou-se até provavelmente do envenenamento de outras bebidas alcoólicas que estejam dentro dos resorts. Outras pessoas queixaram-se provavelmente das plantas que circulam ou circundam, portanto, as habitações que as pessoas têm. E hoje chegou-se à conclusão que poderia ter sido uma coisa causada pelo ar-condicionado, que expeliu monóxido de carbono, como nos automóveis, não é? Para dentro do quarto e causou a morte destas 2 pessoas. Esperemos que o Sandals resolva o problema e já muita gente disse que é necessário, de facto, proceder a alguns melhoramentos neste resort para que a situação seja mais segura para aqueles que o frequentam.
E temos também McDonald's e o Burger King. Vamos falar daquela cadeia alimentar que dá... Vamos falar de mais empresas que deixaram a Rússia. Assim, e são aquelas que as pessoas muitas vezes gostam, porque são aquelas que têm um hambúrguerzinho, assim, não é? Para aligeirar o estômago. Que não faz muito bem, mas eles dizem que sabe bem, não é? Vamos lá então. Vamos então. Então, à semelhança das empresas McDonald's e Burger King, também a Starbucks deixa o mercado russo de forma permanente. A cadeia norte-americana encerra assim 130 lojas na Rússia. Acabaram os cafés e produtos da Starbucks no mercado russo. A cadeia norte-americana anunciou que deixa a Rússia de forma definitiva. Estava estabelecida em território russo há 15 anos e encerra 130 lojas. A empresa já tinha anunciado a suspensão das atividades a 8 de março, em resposta à invasão russa da Ucrânia. Desta vez, a Starbucks fecha permanentemente as portas, mas afirmou que vai continuar a pagar aos 2.000 funcionários durante mais 6 meses. A Starbucks segue os passos do McDonald's, que também anunciou o encerramento temporário de 850 restaurantes em março. A Rússia cada vez com menos multinacionais. A notícia que segue até me deu um baque no coração e já vai saber porquê. A média nacional do preço da gasolina regular é agora de $4,59 a nível nacional. Portanto, a média, não é? Por outras palavras, o preço dos combustíveis parece estar em aceleração. Num futuro muito próximo, veja bem, eu até me custa dizer isto, no estado de Washington a gasolina poderá alcançar os $10 o galão e muitas estações de serviço já nem sequer têm combustível. Postos de gasolina no estado de Washington estão a alertar as suas tabelas de preços para acomodar 2 dígitos, em preparação para os preços dos combustíveis que podem chegar a $10 o galão, de acordo com um relatório. A mudança ocorre quando vários postos de gasolina no estado Evergreen ficaram sem combustível. No posto de gasolina 76, em Auburn, cerca de 30 milhões ao sul de Seattle, as bombas de gasolina foram reprogramadas para que o visor pudesse indicar um preço de pelo menos $10 o galão. No Facebook, os residentes locais estão a informar que pelo menos uma dezena de estações de combustível estão sem gasolina. O preço médio de um galão de gasolina no estado de Washington é de $5,18, bem acima da média nacional de $4,49, segundo o AAA. A gasolina mais cara do país pode ser encontrada na Califórnia, onde os condutores de São Francisco e arredores pagam mais de $6 o galão. O petróleo dos Estados Unidos da América estava a ser ontem negociado a $112,31 por barril, segundo a Administração de Informação sobre a Energia dos Estados Unidos. Pelo menos 14 crianças e um professor foram mortos esta terça-feira num tiroteio numa escola primária no Texas, Estados Unidos. O atirador de 18 anos foi abatido pelas autoridades. Não é conhecido ainda o número de feridos. Inicialmente, testemunhas davam conta de 13 crianças transportadas para o hospital. Pois, o que eu tenho a dizer sobre isto é aquilo que eu disse na abertura deste jornal. Como podem ver nas imagens, a aflição dos pais, encarregados de educação, das autoridades escolares, mostra de facto que afinal esta situação, que inicialmente se pensava ser 2 mortos e 14 feridos, afinal foi infelizmente ao contrário. Bem mais. Exatamente, 14, não é? 14 mortos. 14 mortos. E não são só 2 feridos, há mais gente em estado grave. Isto são crianças, é uma escola elementar, portanto, a escola elementar são crianças de 10, 12 anos. Sim, são pequeninas, sim. Como é que é possível repetir-se aqui o massacre de Parkland? Como é que é possível que este jovem, presumo-se seja de 18 anos, um teenager, que foi abatido, tenha sido capaz de cometer este erro, este crime, que nos sensibiliza? Porque não é só por se tratar de crianças, é uma escola. E depois não é só isso, é o porte de armas tão permissível nos Estados Unidos que nos deixa preocupados em supermercados, na rua, no metropolitano, nas escolas. Portanto, a segurança é uma coisa que praticamente já não existe. Estamos todos inseguros nesta vida, não é a sensação que tens? É uma sensação, é terrível sentirmos assim esta insegurança, mas outra coisa que também me leva a deixar assim um bocadinho é que o atirador tem 18 anos.
Ele não é propriamente um adulto, não é uma criança, mas o que é que o leva 18 anos a fazer uma barbaridade destas? É outra vida que se perdeu, não é? Portanto, exato. O que é que terá passado pela cabeça deste jovem? É aquilo que se pergunta com os casos idênticos a este e que tem acontecido aí um pouco por toda a América. Eu estou a ver no Facebook os comentários que me estão a fazer. É de facto, como dizem as pessoas, é praticamente o mundo está perdido, as pessoas dizem e tecem os mais diferentes comentários, ninguém esperava por isto, porque é que isto aconteceu, pois vai ser tema de conversa nos próximos dias, mas é bom que os políticos também vejam isto e aqueles que defendem o uso e porte de arma de pessoas aleatórias comecem a pensar um bocadinho que, afinal de contas, o porte de arma e a arma é perigosa em várias situações. Quando as pessoas estão sob o efeito de álcool, se as pessoas estão com o efeito de drogas e como estão, ou estão numa situação complicada de saúde que as leve a cometer estes crimes e estas barbáries, de facto é uma situação que os políticos têm que olhar de frente. E não só defender aqueles que fazem as armas e as constroem e as vendem, mas também as pessoas que, objetivamente, defendem as suas vidas e que não têm culpa nenhuma, muitas vezes, destes atos horríveis que se praticam por aí. Um homem de 27 anos, chamado Brendan Langley, residente na Geórgia, foi detido após uma luta com um funcionário, isto é mais uma loucura, não é? Da United Airlines ocorrido, já estamos a ver imagens, no aeroporto de Newark. O videoclipe começa com a luta entre os dois homens, Langley é visto repetidamente a socar o rosto do trabalhador, enquanto o funcionário levanta os punhos em aparente defesa. Um comunicado da United Airlines refere que a companhia não tolera violência de qualquer tipo nos aeroportos ou a bordo dos aviões e que está a trabalhar com as autoridades locais na investigação deste assunto. Este funcionário já foi demitido, mas, segundo informações, este agressor é um antigo jogador do futebol americano da NFL, não está aqui identificado, mas são situações que também são perfeitamente de loucura e escusadas, não é? São situações evitáveis, claro. Sem dúvida. Após o interregno motivado pela Covid-19, vai realizar-se de novo a peregrinação ao Santuário de Fátima, em Washington. Aguardam-se, como é tradição, centenas de peregrinos, como nos conta o Padre João Carlos, da paróquia de Harrison. A possibilidade de a fazer nos últimos 2 anos, precisamente por as restrições que o Governo tinha posto sobre nós e também não quisemos pôr as pessoas a risco de ter organizado. Já se organiza há uns 40 anos, há um grupo que começou de Elizabeth, mas agora que se organizou é o Apostolado Português daqui do estado de New Jersey, de Nossa Senhora, e que tem levado a cabo este acontecimento. Tivemos também a sorte de arranjar um dos nossos bispos auxiliares de Newark, que agora é o bispo da Diocese de Fall River, o Dom Edgar, que todos conhecem, porque temos tido participação das igrejas também do Norte. Lembro-me que quando foi o centenário, em 2017, veio autocarros de todo lado, por ser o centenário, e vieram até nesse dia do Memorial Day juntar-se a nós. O grupo foi sempre complexo e organizado com várias paróquias desde Connecticut, desde Filadélfia, desde Mineola, Nova York, Long Branch também. E então, este ano, ainda que tivemos um bocadinho de contratempo, porque não podemos começar logo de início, como nós gostaríamos, porque ainda havia certas restrições. E então, quando se liberou completamente tudo, quando o governador disse que podia se juntar em números indeterminados, e então vamos a cabo, e então em pouco prazo de tempo conseguimos, mas o povo anda a procurar, anda a querer, grupos organizam-se, nós não fazemos parte dos que andam a caminhar, nós simplesmente organizamos a missa, organizamos o sítio, temos lá quem vai celebrar, e então temos lá para receber depois quem venha. É muito curioso porque notamos que no decorrer dos anos tem havido gente de outros estados e até longe daqui que se decidiram associar a esta caminhada. Portanto, esta manifestação de fé tem aumentado substancialmente. Tem, sim, senhor, e tem a ver completamente também com Fátima crescendo cada vez mais na sua aderência do povo, o povo cada vez precisa mais, vivendo também uns tempos em que o povo está com fome, precisa mais do que encontra à volta. E então começa a sentir que há mais do que só o materialismo, que realmente precisamos agarrar a alguma coisa que perdure.
E a única coisa que vai perdoar é a eternidade. É o que Nosso Senhor tem para nós e é este dom que Ele nos dá da sua mãe, de permitir que ela venha dar a mensagem dele, mas Ele usa ela por intermediária e é uma grande intermediária que Ele tem. É uma grande porta-voz, isso que provavelmente a melhor porta-voz do nosso Deus na Santíssima Trindade. A maior porta-voz que Ele tem é a Nossa Senhora mesmo. E significa que Nossa Senhora e o mundo estão a olhar para ela com mais fé, não é? Cada vez mais, sim. E recordando sempre a mensagem dela de rezar, rezar constantemente, rezar por a paz. Estamos a atravessar outra vez um grande momento em que precisamos dessa oração. O Papa João Paulo II tinha sempre a Fátima também no coração. Ele tem a certeza que quem lhe salvou a vida foi Nossa Senhora, naquele atentado em 83, no dia 13 de maio, mas foi na Praça de São Pedro, que ele foi colocar, como sabemos, a bala na coroa de Nossa Senhora, sabendo que foi ela, porque ele diz que viu uma mão de mulher desviar a bala naquele momento. E então é essa crença, sobretudo em Fátima, que é uma das 3 que são autenticadas pelos estudos e pelo Vaticano, que realmente é uma manifestação de Deus, usando a sua mãe e recordando-nos que ela também é nossa e ela intercede por nós a toda a hora. Fátima, o santuário, não fizeste nenhuma peregrinação, Fátima, ainda? Não fiz não é fácil. Peregrinação, mas fui lá. Sim, isso é importante também. Portanto, já sabe, se não se sentir em condições físicas, porque é natural, são praticamente 2 dias a andar e é muito complicado. Portanto, mas se for de automóvel, a sua fé continua inabalável, porque não são só aqueles que caminham, mas aqueles que andam para Fátima, não especificando de que forma, também conta. Portanto, se tiver a oportunidade de ir a Fátima e culminar com esta grande manifestação de fé, é sempre bem-vindo. É um alimento para a nossa alma. Que é, também é verdade. Eu tenho uma notícia internacional que, infelizmente, é mais uma tragédia. Lúcia? Sim, mais uma tragédia hoje no nosso alinhamento, desta vez no México, onde 11 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas depois de uns homens armados que atacaram um hotel e 2 bares. As cenas horríveis aconteceram no Hotel Gala e em dois bares do bairro Linda Vista, no noroeste da cidade do México. Os ataques começaram por volta das 22 horas, horário local, na noite de segunda-feira. Testemunhas relatam que cerca de 15 homens começaram um ataque num hotel e num bar. Supostamente, os atacantes teriam incendiado a frente de 2 empresas com bombas caseiras antes de fugirem do local. 10 pessoas morreram no local e uma acabou por falecer já no hospital. Ainda não está claro quem estava por trás do ataque. As autoridades dizem que a área é conhecida pelo cartel Santa Rosa de Lima, uma quadrilha dedicada ao roubo de combustível. O líder deste grupo foi capturado recentemente e o cartel de nova geração de Jalisco reivindicou a área, provocando um aumento na violência. E tínhamos dito no início que o Ricky Durães andou um pouco por aí hoje em reportagem no exterior, mas que iria culminar com uma intervenção em direto do restaurante Portugal, onde está a acontecer um jantar de despedida ao cônsul Monteiro. Aliás, é de facto um cônsul que vai deixar saudades, mas que de facto hoje recebeu essa homenagem, não só da União dos Clubes, mas de outras pessoas que estiveram presentes e estão presentes neste jantar. Vamos em direto para o Portugal, onde está o Ricky Durães com os seus convidados. Ricky? Aliás, estamos a experimentar dificuldades de áudio indiretamente do restaurante Portugal. Tínhamos um problema de áudio, mas estamos a tentar resolvê-los. Ricky Durães, eu creio que estás em linha comigo. Ricky? Ligar o áudio do microfone é sempre importante. Vamos lá ver se é mesmo assim. Ricky Durães, do restaurante Portugal, em direto aqui para a SBT. Como já disse, ele está na presença, e eu tive a ocasião de ver, do Presidente da União dos Clubes Portugueses e ainda de António Monteiro.
portanto, o Cônsul-Geral de Portugal em Newark, que acaba a sua comissão de serviço e que se vai regressar a Portugal. Portanto, é importante, eu não consigo conversar, tenho a produção deste lado, é muito difícil. Vamos lá ver se o Henrique Durães está ou não está em condições de estar connosco. Ainda não está. Portanto, esta é de facto uma despedida para o Cônsul-Geral de Portugal. Durante estes 4 anos fez um excelente trabalho nas nossas comunidades. Sim, fez um excelente trabalho e acho muito bem esta despedida que fica na memória e é uma maneira de lhe agradecermos não só a presença, mas tudo aquilo que foi feito por nós. E não é fácil, porque, sobretudo na altura da pandemia, e agora na altura em que as pessoas querem renovar os seus passaportes, os seus cartões de cidadão, uma altura em que querem ir a Portugal, há um esforço muito grande do pessoal deste consulado. E em Nova Iorque as coisas também estão a melhorar com esta nova cônsul, Luísa Paes Lowy, que é uma senhora fantástica, que já foi uma diplomata também nas Nações Unidas e que me garantiu que a situação no Consulado-Geral de Portugal vai mudar completamente, tentando acelerar os processos que estão pendentes. E o trabalho dos consulados não é fácil. Não é nada fácil. Não são só passaportes, nem cartões. Não são só passaportes. Há muito mais coisas envolvidas e pronto, foi uma época que nós atravessamos e que ainda continuamos na pandemia e pronto, um bocadinho de compreensão sempre é bem-vinda, não é? Da parte do público. Eu estou à espera que o Rico entre em contato comigo e eu creio que vamos continuar porque daqui a pouco, se for possível, vamos voltar ao Portugal. Sim. Então, temos o nosso governo português que decidiu voltar a tornar gratuitos os testes antigénios para diagnóstico da Covid-19 nas farmácias. Esta atividade é devido ao aumento do número de novos casos registrados em Portugal. A medida entra em vigor esta quarta-feira e prolonga-se até 30 de junho, sem prejuízo da sua eventual prorrogação. Assim, os testes passam a ser gratuitos mediante a apresentação de receita médica prescrita pelo Serviço Nacional de Saúde. No Brasil, os secretários de Estado de Portugal, Bernardo Ivo Cruz, João Neves e o embaixador de Portugal do Brasil, Luís Faro Ramos, aliás, foram recebidos com honras militares pela governadora do Estado do Ceará, Isolda Sela. A reunião teve como foco a importância das trocas comerciais e institucionais entre Portugal e o Brasil. Secretários de Estado e o embaixador de Portugal no Brasil são recebidos com honras militares pela governadora do Estado do Ceará no Brasil, Isolda Sela. A governadora do Ceará, Isolda Sela, recebeu ontem, segunda-feira, dia 23 de maio, no Palácio da Abolição, os secretários de Estado de Portugal, da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, da Economia, João Neves, e o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, para discutirem a importância das trocas comerciais e institucionais entre Portugal e o Estado do Ceará, além da ligação afetiva de irmandade entre os povos portugueses e cearenses. A comitiva portuguesa destacou o potencial do Ceará para expandir ainda mais o intercâmbio de relações entre partes nas áreas de comércio, turismo, educação, energias limpas, institucional, tecnologia e entre outras. O Ceará tem a participação de 49% nas exportações para Portugal no setor de combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação aparecem como principal no setor destinado para o país, com um montante de 3,2 milhões de dólares em produtos vendidos. Já o Ceará importou em 2021 4,7 milhões de dólares em produtos de Portugal. O azeite de oliva virgem foi o principal produto demandado, em especial pelo município do Eusébio. Aparece como o principal importador de produtos portugueses no Ceará. Produtos dos setores de plásticos, de vidro, e estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente, no ranking dos produtos portugueses importados no estado do Ceará. Amadeu Maia, de Newark, direto para os estúdios. E parece que o Ceará gosta do azeite português, o que é muito bom também. Eu acho que já estamos em condições de ir até ao Portugal e falar com o nosso colega Rico Durães, que já tem 2 convidados junto a si. Rico Durães, estás no Portugal e vamos começar já por saber ou tentar saber o que se passa por aí.
parece que estamos com condições técnicas para levar a todo o país aquilo que está a acontecer aqui no Portugal. É uma festa de despedida, de homenagem ao Dr. Pedro Monteiro, Cônsul-Geral de Portugal na cidade de Newark, que termina a sua comissão no próximo mês de julho. A organização é da União de Clubes. Tenho ao meu lado o Fernando Grilo, que é o presidente desse grupo de 14, 15 clubes aqui da Costa Leste, também o Dr. Pedro Monteiro. Eu vou começar imediatamente com o Fernando Grilo. Fernando, o Dr. Pedro Monteiro é um homem que gosta de abraçar as mangas, é um homem que vai deixar muita saudade no seio da comunidade, que sempre trabalhou com o clube. Definitivamente, o que acontece aqui, mais que um jantar de despedida, isto é uma festa de agradecimento por tudo aquilo que o doutor tem feito ao longo dos 4 anos que cá esteve, não só para os clubes, como também para a própria comunidade portuguesa. Nós temos tido cônsules e temos tido cônsules. Temos tido cônsules que passaram o tempo aqui e temos tido cônsules que vieram para aqui para aqui trabalhar. E o nosso cônsul presente foi um daqueles senhores que vieram para cá para trabalhar. Foram indispensáveis para os clubes e continuam a ser indispensáveis para a comunidade. Foi o melhor que nos apareceu aqui como cônsul. Obrigado, Fernando. Dr. Pedro Monteiro, depois de Paris, Newark já está com saudade? Não, eu já estou com saudades de Newark e agradeço as palavras amáveis do Fernando Grilo. Eu é que tenho que agradecer aos clubes e sobretudo a todos aqueles voluntários que trabalham sem remuneração, sem qualquer interesse material, tipo de interesse ao serviço dos clubes. Tem uma importância muito grande na comunidade portuguesa e que se calhar outras comunidades não conhecem este fenómeno dos clubes das associações. E eu estou aqui, eu sou parte do Estado português para estar aqui, mas eles não, eles estão aqui de forma desinteressada, como voluntários, e eu é que venho também, aproveito esta ocasião para lhes agradecer todo o serviço que eles prestam aqui neste país, noutros países também, em França, como referiu, e em todos os países onde há comunidades portuguesas, os clubes têm um papel fundamental em congregar as pessoas, em acolher as pessoas que chegam, em representar a cultura portuguesa, em fazer também o papel de ligação com os cônsules e outras autoridades também americanas, neste caso locais. Portanto, os clubes, as associações são fundamentais. O Fernando Grilo é um grande dirigente associativo, tem tido também este mérito de congregar e de coordenar os vários clubes, por vezes há alguma divisão, ou cada um puxa para o seu lado, mas neste caso temos aqui um grande exemplo de, como o próprio nome indica, de união de clubes, em que os clubes trabalham e se coordenam para aquilo que é importante. E, portanto, é um grande prazer estar aqui e ter trabalhado com eles. Sei da importância de estar presente, sobretudo nos principais momentos, porque não podemos estar todos os dias, mas nos aniversários, nos momentos em que os clubes precisam do representante de Portugal aqui. E eu tenho tido essa preocupação, espero que, acho que me dei bem com toda a gente, levo aqui também muitas saudades, mas a nossa vida é estarmos aqui só um determinado número de anos. Portanto, assim acontece, já faço 4 anos agora em julho, mas é com grande saudade de estar aqui e é uma grande ligação com esses clubes. E o Newark tem uma realidade muito particular, que tem um grande número de clubes, é uma realidade aqui de Newark que não acontece, e de New Jersey, em geral, que não acontece até noutras áreas dos Estados Unidos, e portanto aqui os clubes são muito importantes e vão continuar a ser durante muitos anos. Obrigado, Sr. Doutor. Eu tenho agora aqui ao meu lado também a Maria Cordeiro, ela é presidente do Newark e Benfica. Maria Cordeiro, o Dr. Pedro Monteiro foi um homem que sempre trabalhou com os clubes, vai deixar saudades. Vai deixar saudades, sim, porque foi um senhor que passou por aqui no New Jersey e que sempre esteve de boa vontade para ajudar toda a gente aqui, os clubes e todos os portugueses que vivem aqui no New Jersey. E eu vou-te confidenciar um segredo, acho que ele não é do Benfica. Isso não me importa, seja do Benfica ou do Sporting, eu não me importa. Eu sou uma pessoa que, para mim, essas forças, somos todos portugueses e para mim somos todos unidos e é da maneira que deve ser. Obrigado, Maria. Tem também ao meu lado o Abílio Timóteo, ele é o líder do Rancho Folclórico Eira. Abílio, 4 anos que foram bastante rápidos, mas que valeu a pena porque o Dr. Pedro Monteiro sempre teve as portas abertas para a comunidade. Sim, eu penso que foi uma pessoa muito importante nos últimos 4 anos que passou por aqui. Esperamos que o próximo mandato seja tão bom como ele, ou melhor, podemos
Mas foi bom trabalho, diretor, e sempre nos apoiou, onde a gente quis estar em certos lugares, o apoio dele foi sempre a 100%, isso é uma verdade. Obrigado, Adílio. Eu, Luís, portanto, é real. Lembro que o Dr. Pedro Monteiro esteve aqui em tempo de pandemia, num tempo em que os consulados tiveram que encerrar as suas portas, mas a verdade é que o consulado de Newark sempre foi um exemplo e depois sempre trabalhou diretamente com os clubes e organizações para que essa chama de Portugalidade se mantivesse sempre presente. Aqui do Portugal para o estúdio, a emissão Luís segue contigo. Obrigado, ficamos a saber que o Dr. Pedro Monteiro vai regressar, esperemos que esteja ou continue a ser bem representado no Consulado de Portugal em Newark. Eu tenho uma notícia importante, que é uma atualização. O tiroteio no Texas já causou 18 crianças mortas e 3 funcionários da escola, portanto há 21 mortos neste massacre, digamos assim, nesta escola elementar do Texas. Bastante elevado o número. Muito elevado o número, já quase parecido com Parkland, já é uma situação extremamente complicada. Portanto, fica com a atualização, 21 mortos confirmados já, 18 é pessoal, são crianças e 3 são pessoal daquela escola, funcionários daquela escola. E agora vamos ao desporto. Então, no desporto, o Benfica anunciou hoje que o alemão Roger Schmidt chegou de manhã para formalizar a assinatura de contrato válido por 2 temporadas e para começar a trabalhar como treinador dos encarnados. Também o Zamalek, treinado pelo português Josualdo Ferreira, qualificou-se hoje para o final da Taça do Egito de Futebol ao vencer o Aswan Sporting Club por 2-1 nas meias finais, mas esteve a perder e deu a volta ao resultado. Também no Brasil, o Flamengo estará a poucos passos de garantir a contratação de Arturo Vidal, o médio chileno, que estão a ver na imagem, está em conversas com o emblema brasileiro, mas também com o Inter, na tentativa de se desvincular do atual vice-campeão italiano, ainda durante este verão. A seleção sub-17 de Portugal fechou a fase do grupos europeu com uma derrota frente à Suécia por 3-1, mas a queda para o segundo lugar não abalou o apuramento para os quartos da prova. Ainda assim, a seleção portuguesa terminou com os mesmos 6 pontos que Dinamarca e Suécia e, apesar de ter perdido o primeiro lugar para os dinamarqueses, confirmou a passagem aos quartos do Euro de sub-17. O próximo adversário será a Espanha. E agora, caros amigos, vamos para o valor do dólar norte-americano em Portugal e no Brasil e vice-versa. Pode verificar, hoje houve um aumento, um valor substancial do euro em relação ao dólar, 0,93 para a compra, 1,0711 e já esteve há 2 semanas a 1,03. Em relação ao real, 4,79 para a compra, 0,20 para a venda. Quanto ao tempo, aqui nos Estados Atlânticos foi agradável hoje durante o dia, ainda não tão quente como no fim de semana, mas temperaturas vão se manter praticamente como hoje durante os próximos dias aqui nesta área, mas no resto do país a Catarina Rebimbas tem a previsão. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 71 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 75 graus. Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 70 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 68 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 76 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 74 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 86 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 85 graus. Los Angeles com sol com 75 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 70 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. E a temperatura hoje, Lúcia, aqui nesta área, esteve relativamente agradável, muito Esteve parecido com agradável. aquela que temos em Portugal, não é? Ai, é tão bom, que saudades. Que saudades. Então vamos fazer uma pequenina pausa já. Vamos, sim, senhor. Venha celebrar mais um aniversário dos Amigos do Sopo no Costa del Sol. 19 de junho, Dia do Pai. Música pela banda One Word, arranjo folclórico e bombos da Casa do Minho. Jogos e divertimentos para todos. O Dia do Pai é no Costa del Sol. Eu vou realçar hoje os temas principais. 85 polícias juraram bandeira em Newark. Houve também um massacre, como toda a gente sabe. Aliás, 81. Houve um massacre de crianças numa escola elementar do Texas. Temos a última indicação de 21 mortos, entre os quais 18 crianças, não é?
é a notícia mais trágica do dia. O Ricky Durões esteve também no funeral, portanto, neste caso nas exéquias da Isabel Pereira, que foi diretamente o seu corpo trasladado para o Schmidt Funeral Home em Elizabeth, creio eu. Portanto, estivemos lá em direto também e estivemos hoje com a União dos Clubes Portugueses de New Jersey, que fez uma festa de despedida ao cônsul Pedro Monteiro. Portanto, uma pessoa que vai deixar saudades. Este foi praticamente um resumo deste jornal, além de outras notícias que tivemos muito prazer em lhe apresentar. No entanto, eu tenho também a indicação de que há 2 pessoas que hoje cumprem o seu aniversário natalício. Portanto, como se diz em inglês... Happy birthday to you. Parabéns a você. Então, vamos saber quem são os 2 aniversariantes hoje. E trata-se o primeiro da Mali Palmeiro, 41 anos, sorriso bonito, simpático, muitos parabéns, muitos anos de vida. E também do Hugo Sacramento, que tem 40 velas para apagar. Já começa a ser difícil superar 40 velas, não é? Mas, a partir de agora, não vai se conta. ser... Não se conta, exatamente. Não se conta. Desconta-se, não é? Isso é o mais importante. Portanto, temos também um casamento. E nós gostamos muito de anunciar estes aniversários de casamento, porque têm um significado muito especial. Empatia, amor, carinho, compreensão, um percurso de vida em conjunto. Portanto, vamos saber quem são os felizes contemplados neste dia de aniversário de casamento. Trata-se da Arminda e Manuel Lage, são 35 anos de matrimónio, eles aqui estão, portanto, faltam 15 para as bodas de ouro. Portanto, muitos parabéns a este casal, a Arminda e ao Manuel Lage. Contem muitos, que façam muitos mais anos em conjunto e que depois das bodas de ouro caminhem ainda que lentamente para as bodas de diamante. São os nossos desejos mais sinceros. É ou não é? São os nossos desejos. E pronto, e agora vamos para a imprensa. Temos sempre um espaço reservado para os meios de comunicação de língua portuguesa, neste caso o Portuguese Times e também o Luso-Americano. Hoje vamos saber o que tem para já o Luso-Americano para nos contar na primeira página. Não temos. Hoje o Luso-Americano será, talvez amanhã tenhamos essa informação, mas hoje temos o Luso-Americano na sua edição de papel, portanto, que hoje fala em primeira página. Eu já tive a ocasião de dar uma espreita dela. Portanto, fala-nos do Ministro dos Negócios Estrangeiros que vem aqui a Nova Jersey já no dia 7 de junho. Vamos ver. Eu creio que é só o Portuguese Times. Só o Portuguese Times. É essa a informação que vem de New Bedford, não é? Então vamos lá para New Bedford e saber o que é que o nosso colega Francisco Rosente escreveu hoje. Presidente do Governo Regional dos Açores nas grandes festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra, portanto, o nosso querido amigo Bolieiro vem até à Nova Inglaterra para as grandes festas de Fall River. Temos também o novo cônsul de Portugal em Boston, é a altura dos cônsules, portanto, mudarem de posição. Neste caso, o de Portugal vai regressar, o cônsul de Portugal aqui em New Bedford vai, aqui em Newark, vai regressar a Portugal. Este, que estava em Boston, já foi substituído pelo novo. O Tiago Araújo foi nomeado o novo cônsul-geral de Portugal em Boston. Depois temos o Bispo de Fall River, também preside a peregrinação de 12 e 13 de agosto no Santuário de Fátima. Dom Edgar Moreira de Cunha vai estar lá presente. O Senhor Santo Cristo dos Milagres foram este ano marcadas pelo reencontro dos devotos. E depois temos outras notícias que poderá ver com menor destaque nesta primeira página do Portuguese Times. E então pronto, creio que chegamos ao final desta edição, muito completa. Do especial da informação de hoje, porque andámos por todo o lado numa autêntica fona, como se costuma dizer, mas a importância era trazer a notícia até si. Amanhã estaremos de volta. Cá estaremos amanhã, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Este programa teve o patrocínio de Seabra